gravando. Uai, gente, não tá gravando? Ah, muito bem, senhor Google. Muito bem, o senhor Google está gravando a nossa reunião. Perfeito. Queridos, muito bom ter vocês aqui. Tem pessoal que está pedindo para participar, entrar agora. Vamos concentrar. Nós estamos na nossa segunda oficina para a Olimpíada de Língua Portuguesa. São conhecimentos, na verdade, pessoal, que vocês vão levar para todo sempre. A gente aprender a escrever bem, a gente nunca mais esquece. É justamente isso que eu vou fazer amanhã, é feriado, eu vou aproveitar o dia inteiro que meu marido vai estar em casa e vou entrar corrigindo a redação de vocês. E eu quero que vocês pensem que tudo que eu colocar de correção no texto de vocês, essas correções, não quer dizer que o seu texto está melhor ou pior do que o texto de alguém, que o seu texto não está bem escrito, muito pelo contrário, vocês escrevem muito bem, eu tenho muito orgulho disso, tá? Alguns alunos vieram conversar comigo no privado sobre o texto e eu fiquei encantada com as propostas. O que a gente faz em relação a essas propostas, me imaginem como se eu fosse uma técnica de vocês. Eu sou a técnica, tá, gente? Estou me achando. The coach. Estou me achando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar e adequar esses textos de vocês para aquilo que a Olimpíada quer. Porque, eu dou um boi para não entrar numa situação e uma boiada para não sair dela. Se eu entrei, eu dou uma boiada para não sair. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente está entrando na Olimpíada de Língua Portuguesa, eu quero que vocês brilhem. Eu quero o nome da gente lá em cima. Eu quero que meu e-mail pipoque, que os textos de vocês foram escolhidos para subir para Belo Horizonte. Eu quero isso, é o meu desejo, tá? Então, a gente não está brincando em serviço, a gente está sonhando. E a escola, ela é um instrumento de produção de sonhos. Eu falo que quando eu sou uma professora de língua portuguesa, eu não estou ensinando português para vocês, porque vocês já falam português. Eu estou ensinando vocês a sonharem, porque a minha matéria, ela é uma ponte para transformação de vida, transformação de mente, transformação de reflexão, transformação de muita coisa. Você fecha uma prova de português, no IFE que você faz, um Colune que você faz, um concurso público, um Enem, você já está lá na frente de muita gente. Então, o professor, ele não está vendendo matéria, eu estou vendendo sonho, eu estou vendendo uma vida melhor para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu sempre tenho esse fato, essa característica da educação para passar para vocês antes de qualquer coisa, tá? Quem estuda, ele vai melhorar a vida sim. Tem até um estudo, vou falar bem rápido, um estudo sobre o aluno que estuda e um aluno que não estuda na linha do tempo em 10 anos. O que estudou em 10 anos, ele tem outro padrão de vida, ele consegue ascender a melhoria de vida de forma muito melhor. Então, é isso que eu desejo para todos vocês e que os sonhos de vocês se realizem, inclusive aqui na nossa Olimpíada de Língua Portuguesa, tá bom, meus queridos? O que eu quero discutir com vocês? A primeira coisa, sobre os alunos que eu tive a honra e a chance de conversar pessoalmente pelo WhatsApp. As crônicas que vocês estão montando, tem aí o Gabriel que está comigo, por exemplo, que conversou comigo no privado, foi um dos alunos que conversou comigo no privado, e a gente estava conversando sobre o tema da crônica dele. E o tema da crônica dele, ele é um menino que gosta de fazer trilha. Pensem comigo, é isso que eu quero que vocês raciocinem. Ele gosta de fazer trilha. Então, ele vai para esses lugares que são mais afastados e que são região de mata. E ele vai com as pessoas que ele gosta, porque ninguém vai fazer trilha com gente que não gosta, concorda? A gente vai fazer esse tipo de atividade com gente que a gente curte, que a gente acha bacana, porque é um ambiente gostoso, né? Você está no meio da mata, vendo coisas bonitas da natureza. Aonde um menino, por exemplo, que mora num centro totalmente urbanizado, como capitais, por exemplo, vai conseguir ter a facilidade que a gente tem de fazer trilha. Olha como o Gabriel vai fazer uma crônica sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, ele não vai ficar falando assim, o lugar onde eu moro tem o Cristo Redentor, o bairro que eu moro é assim, assim, assado. Ele não entrou em detalhes sobre o bairro que ele mora. Ele está, na verdade, trazendo para nós uma crônica sobre um lugar que ele gosta que é fazer trilha. Pensa aí, a gente é cercado
pela cadeia de Serra do Brigadeiro. Então, é matas que a gente tem aqui em volta. Lá em Belisário é a coisa mais linda. O ecoturismo em Belisário está bombando, porque lá é região toda rodeada de mata para você fazer trilha. Quem mora num centro totalmente urbanizado não tem acesso a isso. E a gente, esse contato com a natureza está aqui do nosso lado. Então, é maravilhosa a ideia de poder fazer uma crônica sobre uma coisa dessa, porque sem falar do lugar onde ele vive, ele conta o lugar onde ele vive através da trilha que ele fez. O que eu estou querendo dizer a respeito disso? Eu quero que vocês pensem, para a produção do texto de vocês, que esse texto, ele não vai falar exatamente sobre o lugar que você vive. O que você vai contar é a experiência que você tem nesse ambiente. É isso que encanta na Olimpíada de Língua Portuguesa. Não ganha o concurso quem fala assim: minha cidade tem o Cristo Redentor construído pelo prefeito José Braz. Não vai ganhar. Isso não é interessante para a Olimpíada de Língua Portuguesa. A Olimpíada quer... Ainda não, tá, Raquel? Eu vou corrigir. Eu acho que você não tinha entrado ainda. O Gabriel havia perguntado para mim se eu já havia corrigido algo. Amanhã é feriado. Eu vou entrar corrigindo. Na quarta eu já tenho um posicionamento para vocês, tá? Amanhã é feriado. Meu esposo está em casa, fica com o nosso bebê. E eu vou entrar terça-feira corrigindo essas redações todas, tá? Olha só, a Esther, eu não sei se ela está online. Esther, você está? Esther do nono F. Ela também veio conversar comigo. Essa nossa oficina é nosso balaio de crônicas sobre o que vocês produziram, né? Algumas coisas que eu preciso pontuar. Mas o que acontece? Bom dia, Fernanda, muito bem-vinda, tá, meu bem? O que eu preciso pontuar a respeito dessas crônicas? A Esther do nono F, por exemplo, ela é até booktuber, book Instagram, eu nem sei. Ei, Fernandinha, bem-vinda. Essas coisas modernas de ficar falando sobre livro na internet, a Esther é tudo. E ela escreve muito bem. E ela me chamou no privado para me mostrar a crônica que ela havia feito para a Olimpíada. Mas a Esther, ao invés de falar Tá gravado, tá, Esther? Você não tá aqui, mas depois você vai assistir. O texto dela tá, assim, super bem escrito. Só que é um texto que eu vou precisar adequar para a Olimpíada de Língua Portuguesa, porque ao invés de dar muita ênfase à experiência que ela teve, ela deu ênfase na descrição da rua dela. Por que isso não é interessante para a Olimpíada de Língua Portuguesa? Porque a Olimpíada de Língua Portuguesa, ela quer saber primeiro, presta atenção na tia Rita, primeiro a experiência que você teve. Depois, a Olimpíada de Língua Portuguesa quer entender, através dessa experiência que você teve, como é o ambiente que você vive. E à medida que você for narrando e descrevendo essa experiência na sua crônica, vai ficar claro ali tudo. E eu vou mostrar para vocês, tá? Preste atenção aqui, que tem uma continuidade de uns slides. Cadê? Esse aqui. Eu vou colocar para vocês, eu não sei se vocês estão vendo. Vou colocar para você. Vai abrir daqui a pouco e vocês vão falar: tia Rita, estou conseguindo ver. Espera aí que eu estou abrindo, tá? Vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo ver. Na hora que aparecer, vocês me digam, por favor, porque aí eu já não vejo mais vocês. Já tá aparecendo. Já. Tá aparecendo? Ótimo, porque agora só aparece a minha tela inteira, eu não vejo mais vocês. Olha aqui, meus amores, na nossa... É uma dúvida muito comum que sempre a gente, na segunda oficina, a gente tira essa dúvida. Prestem atenção. Os alunos que vêm conversar comigo falam assim: tia Rita, eu não sei o tom da crônica, eu não tenho ideia qual vai ser o tom da minha crônica. E eu já escrevi e já mandei para a escola o texto, estou em desespero, o que eu faço? Eu falo: calma, porque na correção da sua redação para a Olimpíada, a tia Rita vai escrever para você o tom que você tem que colocar a sua crônica. Então, vamos supor, por exemplo, eu não sei se a Maria Fernanda está online. A Maria Fernanda mandou um texto para mim que ela foi muito interessante porque ela descreveu o lugar que ela vive através da escola. Eu tô aqui. Você está aí, Maria Fernanda? Ela contou para a gente, na crônica dela, que ela mandou para mim no privado pelo WhatsApp, ela contou para mim da festa junina que existia. Tem alguém me chamando aqui. Peraí, rapidinho, tá, gente? Deixa eu só aceitar, eu tenho que fechar a tela.
Deixa eu aceitar aqui rapidinho para não ficar ninguém de fora. Se alguém reclamar lá no grupo que não está aceito, é porque eu não vi, tá, gente? Mas eu estou procurando aceitar todo mundo. Deixa eu voltar a abrir aqui, então. A Maria Fernanda colocou para gente um texto para a Olimpíada, para concorrer à Olimpíada, que ela faz uma comparação entre as festas juninas da escola anteriores e a festa junina esse ano, que foi por drive-thru. E todo mundo sabe, a pescaria foi por drive-thru na festa junina, né? Então, ao invés de ser uma festa típica da nossa região, que a gente sempre faz, a nossa festa junina na escola esse ano foi uma festa atípica. Foi completamente diferente e a gente sabe o motivo, que é por causa dos altos índices de contaminação por Covid-19. Nós estamos careca de saber. Mas o interessante da crônica da Maria Fernanda é que ela não entrou no aspecto da Covid-19. O texto dela tem um tom reflexivo e tem um tom de saudade dos momentos que ela podia aglomerar na escola, nas festas. Então, ela vai falando da tia dela que costurava aquelas roupas de festa junina, de quadrilha, das rendas, do vestido de chita, do som da viola tocando na escola, e aquele som vai embalando a saudade dela em relação à escola e às festas que ali aconteciam, sobretudo festa junina. Olha como que ela está mostrando que na nossa cidade tem festa junina na escola, tem cultura da tia que costura, todo mundo tem uma tia que costura, uma mãe, uma avó, alguém, um parente que faz roupa pra gente. Isso é natural do interior de Minas. Olha como é que isso mostra a nossa realidade sem ela falar diretamente. A minha rua é asfaltada. Ela não está falando sobre isso, ela está falando sobre uma experiência dela. E através dessas experiências, ela deixa transpirar toda a cultura e os costumes do ambiente que ela vive. E ela ainda falou do lugar que a gente vive, que não é um lugar alienado, que as pessoas estão cuidando para que não haja mais contaminação por coronavírus. Tanto que a festa que houve na escola foi por drive-thru. Olha como é que ela mostra um momento histórico da nossa região através de uma experiência dela. E ela foi à festa junina com drive-thru, todo mundo mascarado lá. Vocês entendem? Tati, eu não sei sobre o que falar e eu não sei o tom da minha crônica. Calma, quem já mandou o texto para mim, vai ser corrigido amanhã. Eu vou anotar para você, o tom, de acordo com o que eu ler na sua crônica, eu vou anotar o tom que você tem que dar nessa crônica. Não tenha medo. Então, olha aqui, eu fiz uma tabelinha para vocês entenderem os mais variados tons de crônica, para você ir refletindo aí sobre o que você escreveu e para a gente aprofundar isso e deixar aquele texto à cara da Olimpíada, para você entrar com força, para a gente ir para esse texto ir para Belo Horizonte, tá? Então, vamos lá. Tom da crônica. Eu tenho tom irônico. O que é o tom irônico da crônica, gente? É aquela coisa bem Luiz Fernando Veríssimo, que faz deboche, que é engraçado, que é divertido, que brinca com o sentido das coisas e faz aquela inversão que quem lê sabe que é uma ironia, tá? Um tom irônico, a pessoa é uma pessoa divertida. Tem gente que tem essa capacidade, como Luiz Fernando Veríssimo. Eu vou escrever lá no grupo para vocês depois, porque aqui a nossa aula não dá para eu ficar lendo crônica por crônica, tá? A gente tem um período de aula online que é de 45 minutos a 1 hora. Mas eu vou postar lá no grupo e eu estou preparando uma plataforma digital que todo mundo vai conseguir baixar no celular, que é uma plataforma para eu colocar avisos para vocês sobre tudo. Ai, tia, eu não sei, eu tenho que procurar no WhatsApp o que você falou porque eu me perdi. Calma, a tia vai deixar nesse aplicativo. É só você entrar que todos os meus avisos vão estar lá. É no Classroom? É um aplicativo novo que até a Olimpíada de Língua Portuguesa pediu para a gente trabalhar com ele. Chama Padlet. Padlet. Eu vou colocar lá para vocês. É um aplicativo novo. E a gente coloca todo tipo de aviso lá, tá? Ele é leve, ele tem para Android, ele tem para iOS, para quem usa iPhone. Não pesa, você pode usar até no seu computador, não tem problema nenhum, tá? Só que todos os avisos vão estar lá. Você não tem que ficar procurando mais o que a tia Rita falou no WhatsApp no meio daquele monte de mensagem. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou colocar para vocês as crônicas para vocês lerem, do Luiz Fernando Veríssimo, vou colocar do Machado de Assis, vou colocar de cronistas diversos e diferentes para vocês entenderem como que esse processo acontece.
tá bom? Mas vem aqui comigo, olha aqui. O tom da crônica, como eu disse, pode ser irônico, tipo Luiz Fernando Veríssimo, tá? Pode acontecer de ser aquela crônica que você lê, você vai dar gargalhada com ela. Ele vai contar um fato da vida dele e você vai dar gargalhada, tá? Ela é irônica e divertida. Tem o lírico poético, que é aquela pessoa que faz uma crônica, mas ela consegue, é quase que uma poesia, gente. A pessoa consegue fazer um poema dessa crônica. A pessoa ela tem o dom de trabalhar com as palavras, e a crônica, mesmo sendo em prosa, tá? Prosa é aquele texto escrito como se fosse uma conversa. Ele é o contrário de poesia. Poesia tem os versos, tem as estrofes, tem aquela separação, as rimas, né? Isso é poesia. A crônica, ela é uma prosa, ela é uma conversa. Então, mas tem gente que tem o dom de escrever uma crônica que parece uma poesia. É aquela crônica lírica e poética. Tem o tom crítico da crônica. Por exemplo, eu poderia fazer uma crônica sobre uma coisa que eu vivenciei recentemente, é que aqui na praça do meu bairro, tinham mais de 100 pessoas tomando caldo, todo mundo junto. Sendo que o hospital estava lotado de gente, não tinha mais nem lugar para colocar gente na UTI. Eu fico me questionando, meu Deus, será que vale tanta pena tomar um caldo junto assim, sendo que o hospital está lotado? Se alguém ali adoecer, não tem nem lugar onde colocar? É uma crítica que eu estou fazendo, é uma coisa que aconteceu na minha realidade, no ambiente onde eu moro. Então, tem essa crítica. Normalmente, essas crônicas mais críticas, elas aparecem muito em jornais, que o jornalista, o cronista, ele vai escrever sobre alguma coisa do dia a dia dele, sobretudo de caráter político também, e aí ele faz a crítica dele, ele coloca o olhar dele sobre aquele fato e critica aquilo, né? Lógico que se a gente fala que é uma crítica construtiva, né? Uma crítica para que se melhore aquele fato. Ninguém quer ser aquele hater de internet que fica só detonando as coisas e não contribui com nada. Não é esse o tom que a gente tem que analisar essa crônica crítica, tá bom, pessoal? Tem também, pessoal, a questão da denúncia. A denúncia, ela é uma crítica, tá? Você, por exemplo, eu fui vítima, por exemplo, vou falar a respeito de mim, né? Tia, você só fala sobre você, mas eu vou falar a respeito de mais quem, né? Eu tenho que falar sobre aquilo que eu vivi. Não posso falar sobre a sua experiência, eu vou falar a respeito da minha. A experiência de vocês eu narro, a minha experiência eu vivi, né? A minha mãe foi vítima de violência doméstica, meu pai espancou a minha mãe até quase ela morrer. É um fato doloridíssimo da nossa vida. Eu era adolescente quando isso aconteceu, mas seria uma coisa que, assim, eu sempre fui muito aberta com tudo aquilo que eu vivo, que eu sinto. Então, talvez eu ousaria escrever sobre essa experiência da minha mãe, da minha família, do meu pai ter feito isso com ela. É uma denúncia. Qual tipo de denúncia? Que a sua mãe sofreu a violência doméstica? Não. Sobre o fato da minha cidade explodir violência doméstica. Meu esposo é policial e todo dia ele chega contando aqui casos de violência doméstica que você fica de cabelo em pé. Tá? Então, é uma denúncia. A cidade onde eu moro, existe violência doméstica. Eu posso fazer uma crônica sobre isso, contando a minha experiência, sim. Por mais dolorido que seja. Mas você só faça isso se você se sentir capaz, tá? Porque a gente falar sobre ferida da gente dói demais. E eu não quero ninguém chorando em cima do papel, tá? Quando a gente escreve, é tipo uma terapia. A gente percebe que a gente é mais apaixonado ainda sobre aquilo que a gente escreve, porque a gente viveu aquilo. A Maria Eduarda foi uma das alunas que me chamou no privado também para conversar sobre a crônica dela. Eu achei muito interessante, porque a Maria Eduarda, a crônica dela, gente, é sobre a vontade dela de ir embora daqui. Muito interessante o texto dela. Só que quando ela conta da vontade dela de ir embora daqui, olha só que bacana. Ela fala sobre o lugar que ela vive. Ela fala das casinhas apinhadas da rua que ela mora, né? Uma casinha colada. Ela fala das pipas enroladas no fio de alta tensão da rede elétrica da rua. Ela fala das pessoas berrando e passando na rua, das crianças brincando. Isso que a Olimpíada quer saber. Ela quer ir embora daqui. Aí ela foi contando, à medida que ela foi contando, a crônica dela é tão interessante que parece que você está entrando dentro da casa dela com ela. Aí ela fala, Maria Eduarda, ela fala que
À medida que ela conta isso a respeito da rua dela, ela vai olhando para dentro da casa dela e vai sentindo saudade das pessoas que não estão mais com ela. Ela fala do avô dela, ela fala do pai dela, que não estão mais ali, porque partiram para a eternidade. E aquele desejo dela de ir embora vai passando, ela vai entendendo que por mais que ela queira mudar de vida e ir embora daqui, ela tem todo um elo afetivo com a casa dela, com o lugar que ela vive. Gente, é uma coisa maravilhosa. Eu fico assim chocada com a capacidade que vocês têm de serem incríveis. São coisas muito bem feitas e vocês têm muita chance de ir para Belo Horizonte. Me emociona até, tá? Então, ela fez uma observação sobre o comportamento dela. Tá aqui, ó, é outro tom da crônica. Observação do comportamento. Tia Rita, eu posso fazer crônica só sobre observando o meu comportamento? Não. Pode fazer uma crônica, se você está passando na rua, por exemplo, uma crônica que eu faria. Eu tive que ir ao banco um dia desses e tinha um senhorzinho na Praça João Pinheiro que ele estava, gente, sentado no meio da praça, ele estendeu um lençol, colocou vários guarda-chuvas e sombrinhas lá na Praça João Pinheiro, debaixo da sombra de uma castanheira que tem lá imensa, e ele estava consertando guarda-chuva e sombrinha. Isso é muito cara de Minas, muito cara de interior. Olha só um fato simples do dia a dia, eu poderia falar sobre observação do comportamento daquele senhor. À medida que ele, com toda paciência, consertava as sombrinhas de quem deixava ali, porque sombrinha, gente, é uma coisa que se você for jogar fora, quase ninguém coloca para reciclagem. Aquilo polui o meio ambiente, se você descartar de qualquer forma. E se eu reutilizo a sombrinha que eu tenho, pagando uma pessoa que está ali para consertar para mim, eu estou movimentando o dinheiro com aquele senhor que está precisando daquela grana e faz isso, e eu não estou descartando um objeto no meio ambiente. E aonde é que em cidade grande você vai arrumar uma pessoa para consertar a sua sombrinha no meio de uma praça? Isso é a cara de Minas. Isso é a cara do interior de Minas. Olha só, através dessa experiência de contar do senhorzinho consertando sombrinha e guarda-chuva com toda a paciência, as ferramentinhas dele lá, eu poderia contar, por exemplo, a observação de paciência do mineiro, que o mineiro ele tem esse poder de ficar quieto, enquanto ele trabalha, ele fica quieto, o mineiro trabalha quieto, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, tem aqui, ó, observação do comportamento, eu posso fazer. Tem uma aluna que veio conversar comigo também, depois eu vou olhar o nome dela ali, que eu acabei esquecendo, ela falou assim, tia, eu tenho uma experiência com benzedeira. Eu posso contar essa experiência com benzedeira? Eu falei, claro, óbvio que pode, isso é riqueza da nossa região. Ah, tia, misericórdia, esse negócio de benzedeira. Calma, é a experiência da pessoa, isso é cultural. Eu cresci na mão de benzedeira. Isso tem nada a ver, pode contar sim. E vai ser riquíssimo compartilhar esse tipo de experiência, tá? Então, temos o tom irônico, lírico, poético, crítico, denúncia crítica, observação do comportamento e tem o tom reflexivo filosófico. A maioria das crônicas acabam tendo esse tom reflexivo, porque quando você fecha a sua crônica, quando eu digo você fecha a sua crônica, eu estou me referindo ao último parágrafo dela. Você tem que dar esse tom reflexivo para ela. Sobre o que você falou? Sobre qual foi a sua experiência, qual foi o recorte da sua experiência, o acontecimento da sua vida que aconteceu no ambiente que você vive, sobre aquilo que você falou, qual a reflexão que você tira disso? Ah, tia, eu não fiz isso no meu texto, agora eu estou desesperada. Eu vou falar, calma, porque quando eu for corrigir o seu texto, eu vou anotar para você o tipo de reflexão que você pode fazer. Por isso que eu digo para vocês, essa primeira crônica que vocês me enviaram, ela é o rascunho daquilo que pode ser feito. Uns vão rascunhar mais, outros vão rascunhar menos. Mas eu vou corrigir a gramática de vocês, concordância, regência, ortografia, acentuação, pontuação, paragrafação. Eu vou corrigir tudo, estilística, o estilo, o tom da crônica de vocês. Quantos parágrafos vocês vão colocar? Tia, eu fiz 3 parágrafos. Não tem problema. Eu vou ler a sua crônica e eu vou ver. Se 3 parágrafos está contando a história muito bem e tem aquilo que eu sei que a Olimpíada quer,
que eu vou fazer? Opa, 3 parágrafos são suficientes. Se eu perceber que a sua crônica precisa desenvolver mais parágrafos, na correção eu vou anotar. Abra um parágrafo e fale sobre isso, isso, isso. Eu vou mostrar para você o que você precisa fazer, tá? Então, continuando sobre isso que eu estou falando, opa, deixa eu abrir aqui. A escrita, ó, tema, o lugar onde eu vivo. Então, que fique claro. A escrita não é para falar diretamente sobre a sua cidade, sobre a sua casa ou bairro. Não é. A casa, o bairro que eu moro é fantástico. O bairro que eu moro tem gente bacana. Não, eu quero que você conte uma experiência sobre isso, tá? Então, não é para falar diretamente. O seu bairro, a sua casa, a sua cidade, a sua trilha, ela tem que aparecer como pano de fundo da sua experiência. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Deixa eu só atender meu filho. Deu? Fiquem olhando o meu rostinho. Vem cá, Guilherme. Guilherme está me chamando. Fala, filho. Tá, a mãe vai te ajudar daqui a pouco, tá? Voltando, pessoal. 2. Vamos lá no número 2. O que deve ser contado é uma experiência nos mais diversos ambientes que existem ao seu redor. Isso tem que ficar muito claro para você que está participando. Porque eu vou corrigir o seu texto amanhã e você vai falar assim, poxa vida, tia Rita, eu falei do lugar onde eu vivo aí, e se você falou muito mais a respeito do lugar onde você vive e não da sua experiência, o seu texto não vai ser selecionado. A Olimpíada quer saber da sua experiência. E essa experiência ser capaz de contar a respeito do lugar que você vive. 3. Essas experiências, enquanto são contadas por você, devem ser capazes de mostrar como é o lugar que você vive. Como, por exemplo, a Maria Eduarda que falou sobre o lugar que ela vive, mas primeiro ela falou da vontade dela de ir embora. O que apareceu primeiro? A vontade dela que ela tinha de ir embora. E à medida que ela falava da experiência dela de ir embora de Muriaé, ia aparecendo toda a casa dela, os parentes dela, os moradores de rua. Apareceu até a pipa enrolada na rede elétrica da rua dela. Olha que incrível, uma cidade grande não tem pipa enrolada na rede elétrica, pessoal, não tem, tá? É uma cidade que tem arranha-céu, ninguém fica soltando pipa no meio da rua, não. As pessoas têm que ir para parques para conseguir soltar pipa. Aqui a gente solta pipa na rua e muito cuidado para não tomar choque, ninguém quer ser eletrocutado, né? Pronto. Ao narrar e descrever sua experiência e sua crônica, pense nisso, tá? Por favor. Ela naturalmente vai revelar paisagens, pessoas, costumes, hábitos, moradores, culturas e detalhes que só existem aonde vivemos. É esse o pulo do gato para você conquistar a Olimpíada. Você contar a sua experiência, o seu acontecimento, o seu fato, e ele revelar, descrever tudo o que está acontecendo ao seu redor. Tem gente, eu acho incrível, tem textos que eu pego que o aluno é capaz de descrever cheiro, sem brincadeira, parece que eu estou sentindo cheiro no papel. Que o aluno vai falar sobre uma comida que foi feita no ambiente que ele vive. Comida também pode fazer crônica, tá, gente? A tia, como? Você vai separar um fato da sua família, uma comida que você gosta, sua mãe, sua avó, sua tia, o seu responsável cozinhando, e aquela comida te deixa feliz, faz uma crônica sobre isso. Isso é a cara do lugar onde a gente vive, tá? E aí a pessoa começa a descrever o cheiro. A pessoa falou que a comida tinha cheiro de vó. O que é cheiro de vó? É aconchego, é cuidado, é carinho, é fantástico. Isso é o lugar onde a gente vive através da sua experiência, tá? Tá aí o pulo do gato, aqui nesse último tópico. O pulo do gato é falar do lugar aonde você vive através de uma experiência sua que não fale diretamente sobre o lugar que você vive. Tia, como que é o lugar? Como é que eu falo diretamente sobre o lugar que eu vivo? É aquilo que eu falei para vocês. É aquela crônica que fala, na minha cidade tem Cristo Redentor. Isso não é uma crônica interessante para a Olimpíada.
A crônica você vai contar que você tomou um tombo no Cristo Redentor. E o tombo que você tomou no Cristo Redentor, quando você olhou para cima, você viu Cristo de braços abertos e achou que estava no céu. Você entendeu isso? Vira uma crônica. Olha a reflexão que você teve, que virou até uma coisa irônica. Entenderam o tom? Então, na correção de vocês, eu vou separar o tom da crônica de vocês, os parágrafos que vocês precisam trabalhar, as correções ortográficas, gramaticais que precisam ter e, sobretudo, o desenvolvimento do texto de vocês, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu coloquei lá no grupo, eu não sei se todos vocês tiveram uma oportunidade de ver. Vou colocar o link de novo, tá? Mas lá no nosso grupo, eu coloquei um PDF, que é aquele, tipo uma folha de papel protegida. E PDF nada mais é do que isso. Eu coloquei um PDF com todas as crônicas que foram as finalistas, e tem ali também as ganhadoras de 2019, que foi a última edição que a gente teve. Ano passado, não, por causa da pandemia. Estava aquela desorganização em relação a tudo que estava acontecendo no mundo, né? Todo mundo foi pego de surpresa com isso. Mas em 2019 tem. Para vocês lerem. E eu queria, antes de ler uma crônica produzida para vocês compreenderem mais ainda do que é necessário produzir, eu queria que vocês abrissem o microfone para contar para vocês um pouco as experiências para mim, do que vocês estão achando, o que vocês estão esperando, se vocês entenderam aquilo que eu expliquei, se o texto de vocês está dessa forma que eu expliquei. E aí, pessoal, pode abrir o microfone. Vamos um de cada vez, vamos estilo Jack Estripador, por partes. E aí, os textos de vocês estão dentro, estão fora? Ô, Rita, como eu tinha falado no privado, eu tinha ficado bem em dúvida no começo como fazer, mas aí você me explicou direitinho. Eu entendi essa questão que não é para falar diretamente do lugar onde você... Isso. Mas a experiência que você viveu, aí acaba relatando também ao mesmo tempo o lugar. Isso. E eu tirei minhas dúvidas com você e eu acho que o meu texto ficou muito bom, na minha opinião. Seu texto ficou excelente. Ficou excelente. É texto para subir. E aqui ninguém está brincando. Oi, diga, Gabriel. Eu acho que o meu também está bem dentro do contexto, que igual pelo que você está falando aí, eu acho que está bem dentro do contexto. Gosto muito. Quarta-feira vocês já vão saber, tá? Então, pessoal, o pessoal tá falando assim, eu acho que o meu tá fora, eu acho que o meu saiu um pouquinho. Não tenham medo, tá? A Neísa, por exemplo, veio conversar comigo, né, Neísa? Ela veio nessa semana conversar comigo no privado. Eu ia falar, eu fiquei muito em dúvida, porque eu acho que ficou muito curto, eu fiquei meio insegura com o meu texto. Sim, assim, eu acho que o mais difícil, gente, para fazer esse tipo de crônica é você achar o tema da sua experiência, do acontecimento seu. É o mais difícil. Depois que você acha esse tema, flui. Você está escrevendo e você começa a descobrir e reparar em coisas que antes de escrever você não havia reparado. É sempre assim, tá? Então, eu conversando com a Neísa, por exemplo, eu tinha sugerido a ela de fazer uma crônica a respeito da avó dela que partiu. Porque é um jeito de você contar o lugar onde você vive quando você fala da sua avó. A sua avó, o seu avô, as pessoas mais velhas da sua família, elas são o retrato da nossa cultura, do que a gente tem aqui na nossa região, tá? E, na verdade, a Neísa não se sentiu confortável depois. Ela falou assim, Rita, não fluiu. Eu acho que não ficou bom. Eu até falei com ela, você escreve muito bem, você tem que acreditar mais no que você escreve. E acabou que ela resolveu não deixar muito a respeito desse tema e ela achou muito curto o texto dela. Na correção, gente, não tenham medo. Ainda que você ache que o seu texto, o seu tema, não ficou muito dentro daquilo que a Olimpíada quer, tudo é ajustável na escrita, tá? Eu vou pegar esse texto de vocês e eu vou colocar tintim por tintim, parágrafo por parágrafo, assim, amarra isso aqui. Esse parágrafo aqui tem que vir na frente de outro. Diga, Manuela. Você falou que vai corrigir as redações amanhã, mas como que a gente vai pegar elas de volta? Na segunda que vem? Sim, não, isso eu também havia falado, eu precisava falar isso com vocês, bem lembrado, Manuela. Eu coloquei como tópico aqui na minha mesa e acabei não falando. Amanhã eu vou corrigir.
Isso, então, amanhã é feriado. Por isso que eu falei que eu vou corrigir amanhã, porque amanhã meu esposo está em casa o dia todo, ele fica com o bebê e eu tampo corrigindo essas redações de vocês. Então, o que acontece? Amanhã vocês já sabem que eu vou tirar o dia para corrigir isso, detalhe por detalhe dessas redações de vocês. Na sexta-feira, não tem devolutiva, professora, mas a gente precisa resolver a Olimpíada. Na sexta-feira, vocês vão lá na escola, vão até dividir quinta e sexta, porque na quarta já vai estar corrigido, eu vou deixar isso na escola na quarta tarde, tá? Até porque eu tenho que buscar as devolutivas da semana 20. Então, na quarta-feira eu vou deixar isso na escola. Quinta ou sexta, eu vou deixar numa pasta, tá? Uma pasta separada. Vou deixar com a Selma e com a Fernanda. Vocês podem ir à escola na quinta e na sexta, tudo bem, Fernanda? Para vocês irem buscando isso. E aí vai estar a correção para vocês. O que vai estar nessa correção? O que eu acabei de falar. Parágrafo para mudar, parágrafo para alterar, parágrafo para acrescentar. Pode ir na segunda sim, tá, Raquel? É porque assim, na semana que vem, deixa eu explicar para vocês qual a minha linha de raciocínio para todo mundo pensar juntos. A semana que vem é semana 22, perfeito? Essa semana é 21 de atividades, a semana que vem é 22. E a semana 22 eu não queria, assim, estressar vocês muito com a Olimpíada de Língua Portuguesa. Por quê? Porque a semana 22, meus alunos queridos, é avaliação. Então, vocês vão ter uma avaliação valendo 100 pontos de todas as matérias para fazer na semana que vem. Então, eu não queria estressar vocês com a Olimpíada. Então, o que eu particularmente gostaria que vocês fizessem? E aí vocês vejam se vocês conseguem. Se não conseguirem, não tem problema. A gente vai se adaptando, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria muito que vocês pegassem essas redações corrigidas na quinta e na sexta, com a Fernanda e com a Selma lá na escola, lessem a correção, produzissem a correção no final de semana, para na segunda-feira, quando vocês forem à escola buscar o xerox da avaliação, que já é semana que vem, que vocês já deixassem para mim lá o texto reescrito. O texto reescrito através das minhas correções. A tia, você corrigiu um acento e uma vírgula na minha correção. Ótimo, você vai corrigir o acento e a vírgula e reescrever o seu texto com o acento e a vírgula. Vocês entenderam? Entendeu, Raquel? Qual que é o processo? Porque a gente realizando dessa forma, todo mundo faz junto. Porque vem a avaliação e eu não quero enlouquecer vocês, tendo que reescrever redação de Olimpíada e ainda ter que fazer prova. A semana 23, a Fernanda tá aí, não me deixa mentir, a semana 23 vai ser a nossa última semana, é tipo assim, eu vou falar igual vocês, tipo assim, é uma pré-férias, né? Então, uma semana antes de entrar de férias, que é a semana 23, a gente vai fazer basicamente uma atividade de leitura com vocês da escola, para a gente começar a desacelerar, a respirar, para a gente poder ter esse tempinho de férias, que é aproximadamente 2 semanas antes de começar agosto. Também quero dizer a vocês que no início de agosto, eu também vou, antes de fechar a Olimpíada, na primeira semana de agosto, vai ser o nosso último encontro online, porque no dia 6 de agosto, a Selma e a Fernanda precisam montar uma banca de avaliação dessas redações para separar, através dessa banca, as que elas julgarem as melhores, tá? Então, isso acontece a partir do dia 6 de agosto. Então, antes do dia... Então, a gente tem, assim, base do dia 2 ao dia 6 de agosto para fazer os ajustes finais em todas as redações de vocês. Por isso que eu gostaria que vocês andassem bem juntinho comigo, de acordo com isso que eu estou pedindo a vocês. Sexta-feira, quinta e sexta, busca a redação corrigida, reescreve no final de semana com todas as dicas que eu dei, com todas as correções que eu dei, entrega na escola na segunda-feira, quando for buscar a devolutiva,
Quando for buscar a devolutiva, não, me perdoe. Quando for buscar o xerox da prova, na segunda-feira agora da semana 22, quer ver o dia que vai dar? Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Nós estamos na semana 28 até o dia 2, né? Essa semana é 21 e não é devolutiva. Sexta-feira, dia 2, na quinta e na sexta, melhor dizendo, dia 1 e dia 2, vocês vão à escola deixar essa redação para mim. Aliás, vocês vão buscar essa redação, o tia está viajando, vocês vão buscar essa redação corrigida por mim, dia 1º e dia 2º, quinta e sexta agora. Reescrever no final de semana, sábado e domingo, 3 e 4, tá? Não demora muito, 1 hora que você separar do seu dia, na própria sexta, na própria quinta, se você sentar, você consegue reescrever e aproveite, porque essa semana não é devolutiva, então na quinta e na sexta, se você quiser reescrever, é ótimo, tá? Na segunda-feira, você deixar isso para mim. Segunda-feira, quando, tia Rita? Dia 5 de julho. 5 de julho, você deixa isso para mim, lá na escola, por favor. Tá? Porque aí eu vou pegar esse texto, ver se ele se enquadra, se ele se encaixa para a gente fazer os ajustes finais. E aí eu só vou te incomodar com o texto de novo na semana 23, antes da gente entrar de férias, tá? Pode, Neisa. Só que eu só vou deixar esse... A Neisa perguntou, então quarta-feira eu já posso pegar? Pode, só que tem um detalhe. Eu só vou deixar a redação corrigida à tarde na escola. O meu esposo, o horário de almoço dele é de 12h às 2h. 1h30, mais ou menos, ele sai aqui de casa, então ele vai passar na escola para deixar isso lá para mim. É ele quem vai passar, eu jogo serviço nele. Tá? Então, vocês só busquem à tarde na quarta-feira, que aí vocês ganham tempo reescrevendo e aproveita que essa semana não é devolutiva. Ok, pessoal? Outra coisa que provavelmente deva acontecer, que vocês vão ver a movimentação aí, é que as aulas, se a gente não entrar na onda roxa, a educação infantil deve voltar agora em agosto, né, Fernanda? Isso saiu no Conselho Municipal de Educação, vai voltar aos poucos, tá, pessoal? Ah, tia, eu já vou voltar em agosto? Não, não foi isso que a tia Rita disse. A tia Rita disse que no início de agosto volta a educação infantil, que é 4 e 5 anos. Depois, do meio de agosto para frente, volta de 1º ao 5º ano, aos poucos, não é todo mundo, é no máximo 3 horas na escola, metade da turma um dia na escola, outra metade em casa, e vai revezando com todos os protocolos de segurança. E nós, do 9º ano, se não entrarmos na onda roxa, se o hospital não lotar de novo como estava, por que a gente está na onda? Ninguém sabe esse negócio de onda. Deixa a Rita explicar rapidamente. A onda roxa é quando o nível de contaminação está altíssimo e não tem nem como te atender no hospital. Não tem lugar para internar ou para prestar socorro a ninguém. É onda roxa, tá? A gente está na onda vermelha, que o nível de contaminação ainda está alto, mas o hospital deu um respiro, tá? Então, se tiver na onda vermelha e na onda amarela, a gente volta, o 9º ano volta no início de setembro. Tá bom, pessoal? E aí a gente vai amadurecendo isso, falando a respeito disso. E na própria escola eu já vou dando feedback para vocês, o retorno a respeito da Olimpíada de Língua Portuguesa e das nossas atividades do dia a dia. Perfeito, meus amores? Alguém tem alguma dúvida? Quer abrir o áudio? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Hoje é para vocês compreenderem como vai ser as correções e o que eu preciso que vocês façam em relação ao texto para que a gente consiga ter os melhores textos possíveis. Na última oficina eu vou combinar com vocês se a gente vai publicar esses textos, se vai juntar todo mundo e a gente vai fazer um livro disso para publicar e deixar na escola. Se a gente vai fazer fazer um lançamento. Então, seria fantástico. Seria fantástico. Tá? Publicar isso tudo. Nós já estamos aí. Então, combinado, pessoal? Ouviram a Fernanda? Alguém quer abrir o áudio para dizer alguma coisa? Eu acho que é isso. Ó, a escola já está cheirando aluno, hein? Ai, que delícia. Combinado, Manuela. Gente, quero muito agradecer a vocês. Podem me chamar no privado, me chamem porque eu atendo, eu não deixo de atender vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho porque tem um bebê berrando. Mas se tiver tudo tranquilo, eu atendo vocês. Se eu demorar um pouquinho, não tenha medo. Eu não deixo de atender, tá bom?
Quero muito agradecer. Espero que vocês tenham entendido como esse texto é construído, para vocês não ficarem chateados quando eu for corrigir e falar: nossa, a tia Rita mudou meu texto inteiro. Não é porque a tia Rita gosta mais ou menos de você. É porque a gente está concorrendo numa Olimpíada e eu, como técnica, professora técnica de vocês, eu preciso adequar essa redação para que você brilhe cada vez mais. Tá bom, meus amores? Eu que agradeço todos vocês, tá bom, Maria Fernanda? Todo mundo, a Maria Fernanda acabou de falar aí. Muito obrigada, gente. Lembrando a vocês que na sexta-feira agora, 10 horas, ficou combinado para sexta, tá bom? Sexta-feira tem aulão para o IF e para o Colune, continuidade. 10 horas, tá, pessoal? Rita, um Tchau, beijo Fernanda. para todo mundo. Beijo, Tá bom, muito Gratidão, obrigada. gratidão. Obrigada, meus amores. Tá? Eu que agradeço, meus amores. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo. Não tem coisa melhor. Muito Tchau, obrigada. muito obrigada.